Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Sempre perseverai segundo aquele que, sendo a própria verdade, o seu testemunho sendo verdadeiro, ele disse: ainda que falo de mim, o meu testemunho é verdadeiro, porque sendo a própria verdade aquele que se fez Deus único e verdadeiro com o Pai, não pode negar a si mesmo. Mas ele disse: ainda que falo de mim, falo a verdade, mas ele disse, assim como várias das suas falas, para que fossem um bom testemunho para nós e para que houvesse a nossa compreensão, quando ele disse: se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Para que compreendêssemos, assim como jamais diga sou tentado por Deus, porque ele não pode negar a si mesmo. A palavra diz que não há tentação que sobrevenha da própria carne, que houve o conhecimento da ciência do bem e do mal, e nos compete, o fim de todo ser humano consiste em temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e alcançar, para que a sua casa seja consolidada, o desviar do mal, assim como a consolidação, buscando sempre o discernimento. E o discernimento, para se alcançar o discernimento, se procede de um alimento sólido, daqueles que não discorre com infantilidade, mas como que adultos que deixaram as atitudes infantis, aonde não há inconstância, e assim alcança a solidez para manejar bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, e não ser influenciado por atitudes infantis, bem como permitir com que a verdade seja roubada em nós, porque a palavra diz que em vão vigia aquele que se permitir que o valente venha e lhe roube a verdade. Mas o Senhor nos concede a oportunidade de sujeitar a ele e resistir ao diabo, e o diabo é aquele que foge de nós, pois não pode nos acusar e blasfemar quando manejamos bem a palavra da verdade e procedemos nas atitudes agradáveis ao Senhor, aonde a ponto de que alguns, ao invés de sujeitar ao Senhor e resistir ao maligno, se dão vencido pelo mal. Mas nós, segundo o Espírito nos concede, nós perseveramos e estamos sempre sendo aperfeiçoados em não se dar vencido pelo mal, mas antes vencendo o mal constantemente pelo bem, aonde ele nos ensina: se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Fazendo assim, acumularei brasas vivas sobre as suas moleiras, suas cabeças. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Orai pelos vossos inimigos. E assim oramos para que o Senhor faça justiça daqueles que alcançam o dom de justiça através de uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, e estão, não por si, mas através do seu Espírito, aptos a ouvir a sua voz, assim como a dizer aquilo que ele está dizendo para aqueles que têm ouvidos, porque tu vive no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar a verdade: aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Assim nos ensina o Senhor. Mas a fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, Cristo Jesus. Alguns dizem que têm fé, mas estão ouvindo outros fundamentos e estão como descrentes, porque rejeitaram o único fundamento, o único mediador entre Deus e homens. E ainda que digam que têm fé, as suas obras são reprováveis e repugnantes diante do Senhor. É meramente palavras destituídas de sabedoria, que não têm valor real algum e são achados sempre colocados em falta
na balança, a balança fiel, verdadeira, que detesta suborno, pesos e medidas desonestos, aonde a palavra diz que aqueles que são pesados estão achados em falta, porque o jugo do opressor é pesado, estão sendo oprimidos. Já aqueles que são colocados na balança e estão segundo o Espírito de Cristo, a sua canga, o seu fardo é leve. Tomai da minha canga o meu jugo e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque ele nos retira da maldição, que outrora estávamos sobre o peso da sua ira e indignação, que durou um momento, mas agora estamos segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos, e se renova a cada manhã, rumo ao alvo e objetivo, que é a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, daqueles que perseveram, aonde a mentalidade é sempre, como se diz, ir a Jerusalém, estar, assim como ele disse, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do alto, da sua força e do seu poder. A mentalidade daqueles que estão sempre com que de subir, não a escrava, mas segundo a nossa mãe, que é celestial, do alto, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, daqueles que sabem que, na verdade, ao invés ali o inimigo os enganou, dizendo: tirai a sandália de vossos pés, porque a terra é santa, onde o Senhor permitiu para que fossem enganados, que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Na verdade é o espinheiro, é aquele do qual ele, segundo a parábola de Jotão, se fosse de boa fé, ele estaria administrando, pairando sobre eles, mas na verdade, ai daquele que saísse da sua sombra, por isso estão amaldiçoados. Nós somos daqueles que aprendemos a calçar as sandálias na preparação do Evangelho da paz e revestir da armadura do cristão, capacete da salvação, usando o escudo sempre da fé, para anular todos os dados inflamáveis do maligno, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, empunhando a espada do Espírito. E em relação à espada que mata a carne, nós cingimos a cintura, porque dele é a ira e a vingança. Por isso estejais, cingi os vossos lombos com a verdade, a couraça da justiça. Importa antes, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor do que aos meros mortais, que estão, na verdade, desqualificados de qualquer obra, porque se estivessem em conformidade com o reino dos céus, não haveria divergência. Assim a palavra diz: como não envolveis em vãs debates e ondas teológicas, mas que haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos, assim nos diz o Senhor.